Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast Mentes em Diálogo. Aqui falamos sobre saúde mental. Eu sou a Lalucia Gatti, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicopatologia. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema que aparece muito quando falamos de desenvolvimento pessoal. Autoestima não é se amar o tempo todo. Mas vamos olhar para esse tema a partir de uma perspectiva um pouco diferente. Hoje vamos falar sobre por que autoestima não significa se amar o tempo todo. Nos últimos anos, a palavra autoestima passou a aparecer muito nas redes sociais e muitas vezes associada à ideia de estar sempre confiante, sempre segura e sempre satisfeita consigo mesma. Mas a experiência humana é muito mais complexa do que isso. Do ponto de vista psicológico, autoestima está relacionada à forma como a pessoa percebe, avalia e se relaciona consigo mesma. Ela envolve a maneira como interpretamos as nossas qualidades, as nossas limitações, as nossas conquistas e também os nossos erros. A autoestima não é apenas sentir coisas positivas sobre si. Ela envolve também como lidamos com as nossas imperfeições e dificuldades. Uma pessoa com autoestima saudável não é aquela que se sente incrível o tempo todo. Ela é aquela que consegue manter uma relação relativamente estável consigo mesma, mesmo em momentos de falha ou frustração. Um dos problemas da forma como a autoestima é frequentemente apresentada é que ela cria uma expectativa irreal. A ideia de que devemos sempre nos amar, sempre nos sentir confiantes e sempre acreditar em nós mesmas. Mas ninguém funciona assim o tempo todo. Todas nós temos momentos de dúvidas, de insegurança, de autocrítica. E essas experiências fazem parte da condição humana. Quando acreditamos que deveríamos estar sempre bem conosco, qualquer momento de insegurança pode ser interpretado como um fracasso pessoal. E muitas vezes não é um fracasso pessoal. Um ponto importante é que a autoestima saudável, ela não significa ausência de autocrítica. Ser capaz de reconhecer erros ou limitações pode ser algo muito importante para o crescimento pessoal. E a diferença está em como essa autocrítica ela acontece. Quando a autocrítica ela é muito severa ou constante, aí sim ela pode minar a nossa autoestima. Mas quando conseguimos olhar para nossos erros de forma mais equilibrada, eles podem se tornar oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Talvez uma forma mais realista de pensar sobre a autoestima seja entender que ela envolve aceitar que somos imperfeitos. Todos nós temos qualidades e limitações. Todos nós temos áreas em que nos sentimos mais confiantes e outras em que nos sentimos insegura, né? Mais insegurança. Então, uma autoestima saudável não surge quando tentamos eliminar todas as nossas falhas. Ela surge quando nós aprendemos a conviver com elas sem transformar isso em um julgamento constante sobre o nosso valor pessoal. E um conceito que tem sido muito estudado na psicologia é o de autocompaixão. E a autocompaixão significa desenvolver uma postura interna mais compreensiva e menos punitiva diante das nossas próprias dificuldades. Então, em vez de reagir aos erros com críticas severas, a pessoa ela aprende a responder com mais compreensão e cuidado consigo mesma. Isso não significa ignorar problemas ou deixar de buscar crescimento. Significa que reconhecemos que errar e ter limitações faz parte da experiência humana. Todo mundo erra, todo mundo tem limitação. E construir uma autoestima saudável envolve abandonar a ideia de que precisamos estar bem conosco o tempo todo. Nós não vamos estar bem todos os dias.
Isso seria irreal, né, fantasioso, ou vamos estar em estado de mania. Nós vamos ter os nossos momentos de desânimo, de cansaço, de estresse, de tristeza, faz parte. Em vez disso, nós vamos desenvolver uma relação mais estável e realista com quem nós somos. Então, nós vamos reconhecer as nossas qualidades, mas também aceitar as nossas limitações. Nós vamos entender que existem momentos de insegurança que não definem quem somos. Eles são apenas parte do processo do desenvolvimento emocional. E talvez a nossa autoestima não seja sobre se amar o tempo todo. A nossa autoestima é sobre aprender a se tratar com respeito e compreensão, mesmo nos dias em que não nos sentimos na nossa melhor versão. Porque a forma como falamos conosco nos momentos difíceis pode dizer muito sobre a qualidade da nossa relação interna, sobre como lidamos conosco, né, com o nosso ser. E o autoconhecimento começa quando alguém nos dá a palavra certa, na hora certa. E talvez esse episódio seja essa palavra para alguém com quem você se importa. Então compartilhe agora com algumas pessoas. Se fez bem para você, vai fazer bem para elas também. Nos encontramos no próximo episódio do Mente Sem Diálogo.